Boa noite. Sejam bem-vindos à noite de abertura do 4º simpósio da FAC. A partir de hoje, damos início à programação deste evento tão especial para nós, que mobiliza corações e que nos aproxima uns dos outros, reforçando os nossos mais nobres sentimentos de fraternidade. Nas últimas 2 semanas, tivemos os pré-eventos do simpósio. No dia 25 de setembro, nós relançamos a obra Galieno, o imperador que se dobrou ao Cristo de Deus, ditada por Joel ao médium Marcelo Campelo. Essa segunda edição é uma nova obra, pois passou por diversas revisões de conteúdo e formato e teve sua pesquisa histórica ampliada. Nesta ocasião, também assistimos à palestra O Imperador Galieno, a atualidade das pesquisas históricas, com o professor doutor Moisés Antiqueira. Na sexta-feira passada, vivenciamos emoções ecumênicas com a presença dos nossos irmãos da Umbanda, representados pelo pai Edson de Codoense, mãe Ornir de Oxum Opara e mãe Cláudia de Caboclo Roxo, que nos trouxeram um pouco a respeito das suas crenças e obras de fé. A eles a nossa amizade fraterna e a nossa gratidão. Agradecemos a todos os aproximadamente 308 simposistas que se vincularam a este evento desde o momento de suas inscrições e que atenderam ao convite da ampliação do conhecimento acerca do espiritismo nas terras amazônicas. Sejam bem-vindos e preparem seus corações para essa noite de luzes, uma noite iluminada. Convidamos agora o coral da FAC para sua apresentação e, na sequência, a Joselita Nobre, que é a vice-presidente da área de estudos e exercício do bem, fará a prece inicial.
Alô, oi. Essa música se chama Ave Maria, é da autoria do nosso amigo Valdeir Carneiro. E essa próxima canção é uma música feita especialmente pelo simpósio, e ela é inspirada numa canção chamada Luzes sobre a Amazônia, que é do plano espiritual, a música original, e cantada pelo coral Juventude da Fé, né? Então é uma música feita especialmente para o simpósio, e o nome dela é Casa Bendita, Morada Interior. Isso aqui eu vou cantar só, tá? Não deu para o coral ensaiar ainda. Casa bendita, amparo divino, eis a nossa morada interior. Casa bendita, amparo divino, eis a nossa morada interior. Ó Brasil, pátria de luz, Deus, Cristo e caridade, a fé e a fraternidade sejam teus estandartes, seja o sol da liberdade em cada tez morena e risonha, a imagem do Cristo a resplandecer no céu azul da paz que eu quero ter, vindo de longe a resgatar as terras verdes de Ajuricaba, os jornadeiros trazendo a paz, aqui o Pai nos conclamou. Casa bendita, amparo divino, eis a nossa morada interior. Casa bendita, amparo divino, eis a nossa morada interior. E para concluir, obrigado. Nossa última canção agora, nesse momento, Pai Nosso, de autoria da Elizabeth Cavalcante, com Roger, do Grupo Harmonia. Pai que estás no
nós daqui e os nossos irmãos que estão lá na DED, no Salão Amor, elevemos os nossos corações ao alto para recebermos as luzes que caem sobre nós dos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham neste momento tão importante para cada um aqui presente. Que possamos, Senhor, estarmos aptos a absorver essas luzes e os conhecimentos advindos deste encontro que será realizado de hoje até o dia 12. Que as fímbrias de nossos corações sejam retemperadas pelos artistas que aqui transmitirão lições de amor. Que possamos, Senhor, nos inspirar nas mensagens que serão trazidas pelos nossos articulistas, nos relembrando as ações dos pioneiros do Espiritismo nas terras amazônicas. Que possamos mais ainda, Senhor, alegrar os nossos corações com as apresentações que trarão para cada um de nós as experiências que são realizadas pelos nossos contemporâneos. E mais ainda, que nos toque a alma, o mais íntimo do nosso ser, as reflexões que serão oferecidas pelos nossos companheiros que tratarão dos compromissos iluminativos, uma vez que esta doutrina consoladora chegou até cada um de nós para nos proporcionar a oportunidade de conhecer o caminho da nossa redenção espiritual. Portanto, sigamos em frente, avante neste evento, que será um sucesso, que será uma alegria para cada um de nós que aqui se encontra. Que a tua paz, amigo Jesus, permaneça conosco. Nós queremos também registrar a presença de um convidado que veio de Belém, representando a União Espírita do Pará, né? O Newton, ele é do Centro Espírita Luzes no Caminho. Ou seja, hoje é um dia de luz, de muita luz, né? E também a presença do Sérgio, da Federação Espírita Amazonense, sua esposa, sua linda esposa, que eu não me lembro o nome, mas é uma linda esposa. E também, como a Josi estava falando, esse salão está lotado, mas nós também temos o salão Amor da DED também já com a lotação quase completa. Nesta noite de muitas luzes sobre a Amazônia, teremos o lançamento da mais nova obra da editora Casa Bendita, que é a editora da Fundação Allan Kardec. Luzes sobre a Amazônia, em linhas gerais, relata a saga de dedicados espíritos servidores do bem que, em nome de Jesus, trabalham em prol da região amazônica. Conheceremos também Casa Bendita, uma nobre instituição no plano espiritual, cujas realizações servem de inspiração para todos nós, trabalhadores da FAC. Outros temas também são tratados na obra, como ecologia, ecumenismo, transformação planetária, renovação social e, sobretudo, a Amazônia. Esperamos que este livro represente para cada um dos leitores a escola viva, capaz de ampliar a compreensão das luzes que sempre existiram sobre a Amazônia, sob a orientação e o desvelo do Cristo e de seus prepostos. E agora nós vamos apresentar uma peça, uma palestra com arte ou uma peça artística, como preferirem,
Casa Bendita, um projeto de amor. Décadas no coração da nossa belíssima Amazônia. Filipa, minha irmã, eu fico sempre tão impressionado quando eu venho aqui por essa região. É tudo tão belo, é tudo tão grande. E confesso que toda essa grandeza me faz refletir na minha pequenez diante da imensidão do amor que Deus, nosso Pai, dedica a todos os seus filhos. E hoje nós vamos aprender muito por aqui. E eu estou muito feliz por estar com você nessa jornada. E eu estou muito feliz e tenho certeza que tenho muito a aprender com você, minha irmã. Agora confesso que o meu coração bate num ritmo diferente toda vez que eu venho por essa região. É como se eu já tivesse visto essa paisagem antes. Quem sabe até estado ou vivido aqui por essa área. As imagens não são claras na minha mente. Eu não estou bem ao certo. Não consigo saber o que é real e o que não é. Bom, o que eu sei é que hoje é uma ocasião muito especial para todos os trabalhadores que estão aqui hoje. Assim como eles, você vai entender um pouco mais sobre esse projeto de amor chamado Casa Bendita. Por falar nisso, eu gostaria de saber o que tem tão de especial. É um centro espírita muito agradável, mas me parece ser um centro igual a outros que eu tive a bênção de conhecer. Reconheço que a estrutura física impressiona, é muito grande. É também num local aprazível, quente, mas muito agradável. Então, você com a sua sabedoria, me diga, minha irmã, o que essa casa espírita tem de tão especial? Porque eu ainda não consegui detectar. Para mim é uma casa como outra qualquer. Eu entendo você perfeitamente. E eu gostaria de convidá-lo a ouvir e a observar. Nós vamos assistir a palestra de um trabalhador aqui da Fundação Allan Kardec. E ele faz parte da história dessas 3 décadas. Então deve ser um venerando aqui dessas paragens, não? Mais ou menos isso, quase isso. É um trabalhador muito querido e dedicado. E ele vai elucidar as suas dúvidas.
e você vai compreender se a Fundação Allan Kardec, ou FAC como é chamada, tem assim algo de diferente, de especial, ou se é tão somente uma casa espírita comum. E minha irmã, me diga, esse trabalhador, ele fala muito? Ele fala muito. Bom, mas eu não posso falar muito também porque ele pode nos ver. Maledicência também tem no mundo espiritual. Caríssimos irmãos, nós todos estamos muito emocionados. E esse momento é um momento que deveria ser, sobretudo, de reflexão para nós. Temos uma alegria contagiando a todos nós. Há muita coisa que está sendo feita na nossa casa. O simpósio está um espetáculo, arrumado direitinho. Mas esse evento tem que servir para nós de reflexão. E por que é de reflexão? Nós temos que começar exatamente pensando um pouco o que significa a instituição que nos abriga. É uma instituição que certamente, como uma casa espírita igual às demais, como uma casa dedicada ao bem, como tantas outras em nome do Cristo na terra, igrejas católicas, templos evangélicos, terreiros de umbanda, mesquitas, locais de templo para cultos judaicos, todos são espaços de dedicação ao bem, todos são espaços veneráveis, que requerem nosso respeito. Mas o costume que nós temos de entrar nessa casa toda semana, segunda, terça, vem, entra com carro, estaciona, para lá, vai para a nossa sala, chega lá, o ar-condicionado está ligado, estuda, vai embora. Nós muitas vezes esquecemos de parar para refletir o que significa essa instituição, que nós temos a bênção de participar. Nós certamente não vamos enumerar todas as características dela e nem vamos fazer para gerar ufanismo em nós. É apenas para que nós possamos refletir o tamanho da bênção e, portanto, da responsabilidade que está em nossa mão. Examinemos alguma dessas características. Comecemos pela essa dimensão física que a casa tem. Nós recebemos em nossas mãos um espaço territorial grande, um espaço de Manaus nobre, com um conjunto de prédios que depois nós agregamos outro, e de repente nós temos aqui, no centro nobre de Manaus, uma estrutura ampla, com estacionamento amplo, com centro de convivência, com salas com ar-condicionados, com teatros como esse, para desenvolver nossas atividades. Isso já é algo diferente. A maior parte das instituições estão restritas a pequenos espaços com dificuldade de toda ordem. É possível que nós não saibamos, mas o orçamento da nossa casa, aquele recurso que passa pela tesouraria para pagar os compromissos mensais da casa, hoje está em torno de R$1 milhão por ano. E nós estamos falando dos que passam pela tesouraria, porque boa parte, possivelmente a maioria, sai diretamente dos trabalhadores, do bolso dos trabalhadores, na compra de material para cá, para ali, para acolá, que nem sequer transita pela tesouraria. E olha, gente, R$1 milhão, próximo a algo disso, com uma casa que não tem dízimo, que não tem pagamento de mensalidade, em que o trabalhador dá o que quer, quando pode, como pode, e que não tem um recurso público aqui investido.
Tudo é fruto da atuação espontânea dos trabalhadores que contribuem. É certo que às vezes a gente tem que ameaçar com fogo no inferno, mas... A verdade é que nós chegamos nas nossas salas e a casa funciona, ar-condicionado, luzes, refletores, e que a gente nem se dá conta de onde é. Uma casa que tem em torno de 750 trabalhadores de atividades doutrinárias. Trabalhadores que antes passaram por atividade de estudo, se prepararam para desenvolver suas atividades. São 750 trabalhadores, em torno disso, trabalhadores que estão devidamente, de acordo com o Estatuto da Condição de Trabalhadores com Fundamentação Doutrinária. Atende uma média de 4.000 pessoas por semana. Jovens, crianças, adultos e idosos. Cada um com sua metodologia própria, em atividades de estudo, de assistência espiritual, de assistência material. Na atividade de estudo, nós temos próximo a 500 pessoas que, ao longo da semana, se divisem estudando a doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina, o estudo sistematizado da mediunidade, o estudo sistematizado de obras selecionadas, o estudo sistematizado do Evangelho de Jesus. É uma instituição que desenvolve por semana em torno de umas 70 atividades ordinárias. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Em alguns dias de semana, também de tarde. E atividades, todas elas, fundamentadas em diretrizes escritas, testadas e que efetivamente levaram tempo para se fortalecer como roteiro para que os trabalhadores façam suas atividades. Todas as atividades da casa têm diretrizes que não foram fruto da cabeça de A ou de B, mas que foram testadas, formuladas, experimentadas, passaram anos até se considerar feitas. Diretrizes de atividades que servem de modelo para várias outras instituições fora de Manaus, aqui mesmo em Manaus, no exterior. É uma instituição que realiza um simpósio como este, há 4 edições, que durante essa edição 111 trabalhos foram escritos, trabalhos de estudo de história, trabalho de exame daquilo que é feito nas diversas atividades, trabalhos de exame sobre as dificuldades que os desafios que o movimento espírita enfrenta, feitos por quem? Por pesquisadores especiais? Não. A casa tem pesquisadores, professores, acadêmicos, mas esses artigos são feitos por pessoas que são apenas trabalhadores da casa e de outras casas espíritas, que de repente começam a pesquisar a história do passado. São 111 artigos em 4 edições. É uma produção acadêmica muito maior do que qualquer departamento acadêmico, e nós não estamos falando isso para criar ufanismo, mas apenas para dizer. Ontem, ao revisar as situações, juntamente com o Orles e a Josi, nós examinamos, olha, nós estamos com todos os artigos escritos em mãos, com todos os PowerPoints em mãos, 2 dias antes de iniciar o simpósio. E isso não ocorreu durante toda a minha vida acadêmica. Eu nunca tive uma situação em que você vai realizar um evento acadêmico e você tem isso próximo. A instituição tem uma bênção de ter uma credibilidade social, que aonde você se identifica como alguém da fundação, há sempre uma atitude de respeito. Quando nós necessitamos de arrebanhar recursos mais amplos, a sociedade coopera conosco sem que a gente vá pedir. No recente acontecimento que nós tivemos de apoio à Igreja Católica aos nossos irmãos haitianos, de repente chegavam na porta da nossa casa toneladas de alimento, sem que a gente tivesse qualquer preocupação adicional. A casa expande seus tentáculos indo aos ribeirinhos, ao Igarapé dos Cuieiras, indo às áreas periféricas da cidade,
com grupo de trabalhadores que de forma autônoma se dirigem para servir, mobilizando muitas vezes navios da Marinha de Guerra para servir de suporte para esse trabalho. Temos tido a bênção de uma parceria linda, espetacular, com outras igrejas, como a parceria que desenvolvemos com a Igreja Católica, em amplas atividades, com os nossos irmãos pastores evangélicos dando suporte para as suas atividades de apoio a dependente químico, com nossos irmãos judeus, e agora com a alegria imensa que nós tivemos de receber nossos irmãos da Umbanda conosco, com quem esperamos continuar desenvolvendo outros trabalhos. Portanto, uma instituição que recebe, que vive o ecumenismo na prática, uma instituição que tem uma equipe de arte que nos emociona com suas peças, que recupera episódios do cristianismo tão caros a toda nossa história de sociedade cristã, e que são trabalhadores igual aos demais. Uma instituição em que nós vemos gerações para gerações se sucedendo. Hoje são avós, seus filhos estão trabalhando, seus netos também. Vemos, portanto, ao olhar essas características todas, nós nos perguntamos: isso é comum? Nós, de fato, estamos numa situação corriqueira, não para nos ufanar, mas para verificar a responsabilidade que nós temos? Isso é algo comum? Nossa, Filipa, realmente não é comum. Quanto mais eu conheço essa FAC, mais eu estudo, mais eu me impressiono. Realmente não é um centro espírita comum. Nossa Senhora, isso tudo é derivado, é fruto do suor desses trabalhadores que se dedicam diuturnamente para construírem uma vida melhor para todo mundo, para reconstruir os corações carentes, para se dedicarem ao próximo. E Filipa, todas as honras e todas as glórias para esses trabalhadores, pois que eles labutaram, labutam e labutarão por dias melhores, e continuam o trabalho de desbravadores, dos pioneiros dessas terras longínquas. Levam adiante a bandeira da caridade e continuam assim, trabalhando para um mundo melhor, para fazer da Amazônia, da Terra, um verdadeiro paraíso no cosmos. Menos, Marcos, menos. Um pouco menos, meu irmão. Gente, e eu que achei que o Zé Alberto é que era empolgado. Zé, melhor explicar para eles direitinho. Pois é, meus irmãos. Porém, quando nós passamos em revista a memória, ainda hoje as lágrimas rolam, porque nossa casa atravessou tantas crises, e crises dramáticas. Não são crises de um dia, de 2 dias. Nos albores do seu nascimento, nós tivemos uma primeira grande crise. Se nós íamos ser uma fundação, se nós íamos ser um centro espírita, se aquilo que nós estávamos fazendo deveria ser internar as pessoas que esperavam-se que fossem doentes do corpo físico a ser internados aqui, se isto, e entre nós os primeiros desencontros aconteceram. Desencontros sérios, a ponto de no início, no nascedouro, a instituição quase se cindir. Ao longo da década de 80, tivemos sucessivas crises. Uma das mais sérias foi aquela em que o conselho diretor se cindiu completamente. De um lado, um grupo de membros, do outro grupo, e do terceiro grupo, os dirigentes da casa. A crise foi tão grande nessa situação que para consertar, nós tivemos que anular várias páginas das atas da casa, porque os termos que eram usados e as decisões tomadas eram de envergonhar
a nossa condição de espírita, de cristãos. No início da década de 90, nós tivemos uma crise sem tamanho na casa, que uma parte grande dos trabalhadores abandonaram a instituição, seguindo uma líder respeitável que então tínhamos na instituição e que, por razões pessoais, entendeu que o caminho seria outro. E a casa balançou. Ao longo da década de 90, muitas foram nossas crises. Uma das mais sérias foi aquela em que o presidente da casa, o dirigente da casa, foi contestado judicialmente por iniciativa de trabalhadores que buscaram vias judiciais e outros extrajudiciais para contestar o direito daquele que dirigia a casa a fazer pequenas modificações em atividade do cotidiano. Tivemos crises entre presidentes e vice-presidentes, alas de um lado, alas de outro, conchavos para impedir que esse ou aquele companheiro assumisse a direção da instituição, em atitudes que envergonharia até a política mais rasteira da nossa região, do nosso Brasil. Não poucas vezes, eu quero dizer a vocês, nós terminávamos as reuniões do nosso conselho e eu tinha que passar no pronto-socorro para tomar um remédio para pressão. Não estou brincando. Cartas anônimas circularam nessa casa, acusando os que dirigiam de diversos dramas, de diversas circunstâncias. Entre as tantas crises, nós temos que dizer, porque nós somos assim. A que mais nos abalou nos últimos tempos foi a crise que a nossa área de infância e juventude viveu, em que, por razões as mais diversas, de uma hora para outra, aqueles que evangelizavam nossas crianças se transformaram em criaturas que usavam palavras, usavam amargor, usavam forma de se dirigir à casa e os dirigentes da casa como se estivessem diante de verdadeiros inimigos. Às vezes nós pensávamos, durante todos esses tempos, que nós estávamos numa arena de combate, de luta. Hoje nós todos batemos palmas e somos alegres porque temos esse jardim, porque temos esse espaço de convivência, porque temos uma série de coisas como esse. Mas cada construção dessa requereu lágrimas a serem derramadas pelas incompreensões do tamanho. Ao lado dessas crises grandes, contemos as crises pequenas das atividades da casa. Eu duvido que qualquer dos senhores sejam capazes de dizer que na atividade que trabalham não tem hoje uma picuinha, um desencontro, uma briga, um ciúme, um inconformismo contra o coordenador, contra o presidente da casa. A maior parte, o maior tempo dos que dirigem a instituição ao longo desse tempo foi para resolver crises e para equacionar a situação de trabalhadores que, amargurados, precisavam de esclarecimento. De um lado, trabalhadores revoltados, criando dificuldades nas suas atividades, e do outro, trabalhadores displicentes, querendo a todo tempo ser ouvido, ser atendido. A maior parte da energia foi dedicada a resolver conflitos entre trabalhadores ou resolver inquietudes graves dos seus trabalhadores. A impressão, às vezes, que eu tinha, que os trabalhadores espirituais viviam como se fossem bombeiros, cuidando cada um do dirigente espiritual A ou B, para não fazer uma confusão maior, mas ao mesmo tempo um monte de bombeiros. Está explodindo uma confusão lá no passe, corre para lá. Está explodindo uma confusão na área mediúnica, corre para lá. Está explodindo lá na recepção. E viveu assim, nessa condição. Teve oportunidade que em determinados espaços desta casa, os que dirigiam a instituição não conseguiam entrar, porque eram como se estivesse entrando inimigos lá dentro. Você entrava porque era dirigente e tinha que ir, mas você era como se estivesse vencendo uma barreira invisível. E eu não estou falando de mim apenas como dirigente que fui de muito tempo.
tenho certeza que os que passaram como dirigente, Isis, Valdemir, Orlens, derramaram lágrimas por conta disso, e não poucas vezes. Portanto, meus irmãos, caríssimo Marcos, caríssimos irmãos, esta casa existe com toda aquela grandeza que nós nos referimos, mas não é por mérito nosso, não. Muito ao contrário, ela existe com toda essa pujança, apesar de nós, seus trabalhadores, que temos sido, com certeza, grande ponto de inquietude para as realizações maiores dessa casa. Filipa, muita reflexão, não é mesmo? Agora, mas fala bonito esse Zé Alberto, hein? Filipa, é o seguinte, vê se você dá um jeito, porque na minha próxima reencarnação na Terra, eu quero vir assim, falando tão bonito quanto ele. Bom, eu acho que você percebeu, caríssimo Marcos, que a Fundação Allan Kardec atravessou todos esses anos, apesar das dificuldades de seus trabalhadores, né? E é importante também que você perceba, na verdade, que toda a base da Fundação Allan Kardec está no plano espiritual. E ela faz parte de um projeto divino, o projeto Casa Bendita. Uau! Um projeto divino. Mas espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu estou estudando, eu estou aprendendo muito nos livros com os trabalhadores. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer então que a Fundação Allan Kardec não é a Casa Bendita, mas faz parte desse grande projeto, é isso? Isso mesmo, meu querido. É isso. Ela faz parte desse projeto. E muitos do que aqui estão assumiram esse compromisso. E apesar de não lembrarem, todos sentem esse compromisso com esta casa. Ah, Filipe, então eu quero saber mais. Eu quero saber mais sobre esse projeto divino, sobre esses compromissos individuais. Eu quero saber, Filipe. Vamos lá, me explique. Olha só, eu acho que o Zé já captou e ele vai explicar um pouquinho melhor. Muito bem. Pois é, examinando essas circunstâncias todas, em determinado momento nós começamos a refletir, porque várias vezes nós quisemos devolver essa estrutura que nós temos aqui para o poder público. Eram tantas as dificuldades, os problemas, a dificuldade de manutenção. Olha, isso é uma coisa que exige demais sacrifício. Eu vim ser espírita, mas não para ter tanta dificuldade dessa natureza. E nós fomos pelo menos 3 vezes ao governador do estado, ao prefeito, para entregar esse prédio, esse espaço físico, a fim de que ele pudesse construir aqui uma escola, uma outra coisa qualquer, e que nos desse apenas uns terrenos aí pela periferia para que a gente pudesse abrir uma casa espírita pequena, para que a gente pudesse fazer nossas atividades com tranquilidade, porque era muito difícil. Mas à medida que o tempo foi passando, nós começamos a perceber essas características. Começamos a perceber que surgia na instituição uma forma de fazer as coisas que tinha por base a sistematização das atividades. A realização de atividades que antes fosse antecedida de uma reflexão doutrinária, de uma experimentação, de uma formulação de hipóteses, até que tivesse uma diretriz pronta. Isso nós começamos desde a primeira atividade com o grupo de estudo do Evangelho. Quando nós nos demos conta, nós estávamos produzindo um roteiro de estudo do Evangelho que todo mundo pelo Brasil afora requeria.
Até foi falsificado em Portugal e foi falsificado no próprio Brasil, foi plagiado. É verdade, estamos dizendo, no próprio Brasil, movimento espírita nacional, e em Portugal também. Então, para não deixar que ele fosse mais falsificado, nós resolvemos fazer algo concreto para colocar em nível nacional por uma editora que de repente se transformou em hit no mundo inteiro. Hoje a obra é traduzida para o espanhol, para o inglês, espalhado pelo mundo, virou plágio, mas agora um plágio organizado, né? E começamos a perceber que os trabalhadores que se aproximavam tinham uma dedicação, com toda essa dificuldade a gente tinha dedicação por estudo, a gente estava sempre querendo experimentar coisas, e nos demos conta que aqui e acolá uma metodologia nova aparecia, uma metodologia para assistência espiritual infantil. Quando tive a oportunidade de estagiar, passar em Belém 4 anos, ligado sempre a casa, as metodologias que nós estávamos desenvolvendo aqui, implantamos lá e de repente foi um êxito imenso. Temos aqui um companheiro do Movimento Espírita Paraense, que foi a primeira instituição onde nós implantamos as atividades de diversa natureza que nós tínhamos lá, aqui. E aí nós fomos pensando, olha, a casa tem esse conjunto de características e parece que existe um projeto em andamento aqui, um projeto espiritual que precisa ser levado adiante. Não sabíamos bem como, mas começamos a notar a chegada de determinados companheiros, compromissados com isso, com aquilo. Chegavam, envolviam-se, tomavam ciência, capturavam as diretrizes da casa, a forma dela se organizar, se entusiasmavam e começavam a trabalhar, mas logo em seguida iam embora. Cria uma confusão, uma coisa qualquer, e iam embora. De qualquer maneira, nós começamos a perceber que existia uma lógica que organizava as atividades da casa. E no início já desse século, nós começamos então a buscar saber qual era a lógica que fundamentava a nossa organização. Num belo simpósio que nós fizemos aqui com todos os trabalhadores em 2002, veio à tona as bases dessa lógica organizativa da casa e das suas atividades, dos seus fundamentos. Tivemos, portanto, uma primeira versão daquilo que deveria ser as bases do projeto de funcionamento da nossa instituição. A partir de lá, nós começamos, então, a tentar manter nossas atividades coerentes com essa arquitetura daquilo que parecia um projeto que a gente não sabia bem como é que ele era, né? Mas nós já identificávamos como ele tendo certos pilares importantes e que os trabalhadores que chegavam pareciam vir compromissados, pareciam trazer consigo, pareciam ser pessoas que eram chamadas para esse compromisso, porque eles chegavam, liam, se encantavam, percebiam as diretrizes, conseguiam ligar. Obviamente que tem as exceções. Há trabalhador da nossa casa que até hoje se interessou até hoje não se interessou em conhecer nem os fundamentos da organização, nem as diretrizes, mas de maneira geral, assim ocorria. E aí nós começamos a perceber, então, que os trabalhadores que estavam chegando eram compromissados mesmo, se dirigiam para a atividade X, se dirigiam para a atividade Y, de forma quase natural. E aqueles que tinham compromisso com a liderança, se envolviam com a casa e tudo. E aí começamos a nos dar conta que nós estávamos diante de um projeto que tinha natureza espiritual e que nós estávamos desvendando essas bases, essa organização dele, para poder ficar o máximo possível sintonizado com esse projeto, do qual, aparentemente, nós todos ao qual todos nós estávamos vinculados. Portanto, foi assim então que nós nos demos conta. Óbvio, toda casa espírita, toda casa do bem, toda iniciativa nobre da terra tem sempre sua origem no mundo espiritual. E é sempre um projeto divino na terra. A grande diferença é que aqui a gente parecia convidados a compreender a lógica desse projeto, a fim de podermos, compreendendo a lógica, a gente trabalhar para que essa lógica organizadora dele pudesse se materializar cada vez mais. E
aqueles que aportassem aqui pudessem perceber seus compromissos com esse projeto divino que estava em experimentação e recebendo a efetivação na Terra. E por falar em compromisso, meu amigo Marcos, vem aqui. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Um convite? É. Apenas observe. E disse, já é hora de seguir. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse, confiei e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Trabalhadores que aqui está, já recebeu o seu convite para trabalhar não para o Cristo, mas com o Cristo. Aceitar esse convite é um compromisso individual e, ao vivenciá-lo, realizamos nossa missão coletiva. E é esse convite que está sendo feito para você. E eu diria que está sendo renovado para cada um desses trabalhadores que aqui se encontram. Nós conhecemos muitas passagens do Evangelho de Jesus em que ele, de forma muito direta, nos convida para o trabalho no bem. E não precisaríamos repetir as tantas vezes em que ele fez isso face a face com seus discípulos, olho a olho, que dirigiu-se à multidão, convidando a todos para esse seu reino de amor. Um dos momentos mais significativos, e que talvez até agora pouco compreendido, é o vivenciado na chamada última ceia, quando ele repartiu o pão, quando ele distribuía o vinho, quando ele se deixou lavar os pés, enfim, aquele conjunto de eventos, todos, cada um com seu significado pedagógico em relação a esse convite. Mas há uma passagem muito interessante em que ele diz, olha, e repete várias vezes, fazer isso
em memória de mim, fazer isso para lembrar de mim, fazer isso em meu nome. Portanto, cada coisa que nós fazemos, quando estamos associados a um projeto do bem, nós deveríamos fazer para lembrar Jesus. Nós deveríamos fazer como se a Ele estivéssemos associados naquele momento. E isso cria dentro de nós um certo impasse quando nós estamos trabalhando numa obra como essa. Nós nos sentimos convidados para essa obra e chegamos aqui, nos encantamos e queremos defender essa obra. Quando um trabalhador, parceiro nosso, faz algo errado, nós saímos em defesa da obra. E achamos que aquele trabalhador está causando problema para a obra. E que nós não podemos deixar que isso aconteça porque a verdade tem que ser dita. E começamos então, a título de defender a obra, deixamos de defender o nome e os interesses do Cristo. Foi assim que os movimentos cristãos foram pouco a pouco se distanciando dessa parceria com Cristo. A igreja primitiva que se iniciou, dividindo tudo que tinha em comum e repartindo os seus bens com alegria, foi pouco a pouco se transformando a ponto de tomar da espada para impor o Cristo aos outros pela força. A história do cristianismo é uma história de beleza, mas de dor, de alegria nos primeiros momentos e de sofrimento ao final. Porque aqueles que chegam, se aproximam do Cristo e recebem sua misericórdia e sua bênção, esquecem que para servir o Cristo, nós nunca podemos dispensar as lições sublimes do seu Evangelho. Lições que nos dizem, em primeiro lugar, amar o nosso próximo. Lições que têm, na entrega que ele fez no Calvário, oferecendo sua própria vida para não ferir o seu semelhante, tem seus paradigmas fundamentais. Mas nós não. Em nome da defesa da obra, em nome da defesa da verdade, queimamos os outros em fogueiras da Idade Média. Criamos categoria de hereges, levamos as masmorras, matamos, fizemos guerras. E hoje, estão por aí pelo mundo hoje grandes guerras, ainda em nome, muitas delas, da religião, de Deus, do Cristo. E se na nossa casa nós não fazemos mais as guerras fratricidas com espada na mão, mas nós fazemos as guerras da maledicência, nós fazemos as guerras dos desencontros, dos conflitos, brigando uns com os outros, como se no programa de uma casa que existe para servir o Cristo, o nosso irmão de nada servisse. Portanto, esse compromisso individual que cada um tem ao chegar numa casa como essa, mas também em qualquer outra casa em nome do Cristo, é primeiramente de reformar a si próprio, de aprender a amar, de aprender a servir, de introjetar o Evangelho em sua vida para que ele se transforme em roteiro para a sua conduta. Nós não estamos aqui como soldados do Cristo, nós não estamos aqui como hordas defendendo com espada na mão. O Cristo não precisa desse tipo de defesa. A proposta, o 20, a mim, de todos eles, é para os que estão desesperados e aflitos, aqueles que precisam do seu aconchego. E o primeiro compromisso que cada um tem que ter é de vivenciar o seu Evangelho. Sua dedicação, seu amor, sua fraternidade, sua humildade, no lugar onde ele estiver fazendo. Se ele é passista, fazer bem a sua atividade do passe, em nome do Cristo, como se para ele estivéssemos fazendo, amando o seu semelhante, seu irmão,
agradecendo a Deus a bênção do projeto no qual está envolvido, mas fundamentalmente fazer bem, fazer com amor, usando o Evangelho como roteiro, aquilo que lhe compete. À medida que ele faz isso, ele coopera para a obra coletiva. Porque se o passista faz bem o seu trabalho com amor, se o médium faz bem o seu trabalho com amor, se o coordenador de grupo faz o seu trabalho com amor, com dedicação, a obra que é do Cristo cresce, avança. Mas nós não. Muitas vezes nós chegamos e achamos que nós somos os defensores dessa obra. Estão querendo macular a doutrina espírita. Eu tenho que defendê-la. Estão querendo desviar a fundação dos caminhos que ela deve seguir. Esse dirigente é louco, está fazendo isso e eu tenho que ir lá defendê-lo. A obra. Não. A obra do Cristo não se defende com varapaus. Foi ele que disse no diálogo com Pilatos: se eu fosse rei dos judeus, eles estariam me defendendo aqui com varapaus. A obra do Cristo não se defende com conflitos, com brigas, com desencontro. Defende-se testemunhando amor, testemunhando dedicação, testemunhando humildade, fazendo bem feito aquilo que nos é chamado a fazer. E isso em qualquer posto de trabalho onde nós estejamos. À medida que eu faço bem feito, eu estou contribuindo para a obra coletiva, para a construção do reino de amor, para a grandeza da obra desse projeto que nós estamos vinculados, em todos os sentidos. Tomemos, por exemplo, o médium psicógrafo que recebe obras, mensagens, orientações e que também recebe obras como essas que estão sendo publicadas aqui. A dedicação dele, se ele pensar que acha que está recebendo uma obra porque ele vai ser famoso, porque ele quer brilhar diante dos outros, porque ele quer com o seu trabalho fazer com que o reino de Deus rapidamente chegue na terra, ele está equivocado, muito equivocado, porque ele se transformou em instrumento da divindade primeiramente em função da necessidade dele, para o aprendizado dele. A obra que flui pelas suas mãos é primeiramente para ele. Os sacrifícios, as renúncias, a dedicação, a disciplina que ele tem que levar em conta é primeiramente por causa dele. E quando nós pensamos assim, cada vez que nós fomos instrumentos de uma recepção de uma obra dessa, nós fizermos bem a nossa parte, a obra vai se transformar em uma obra coletiva para ser útil à humanidade, ser útil aos outros, como, por exemplo, essa obra que foi lançada sexta-feira passada aqui, a obra Galieno. Antonino! Bartira! Menino, tu viu que sucesso que foi o lançamento da obra do Galieno, meu filho? Pois é, né? Foi legal. Bem que tu podia fazer o mesmo, né, era? Não, Bartira, eu sou médium, mas não sou tão bom assim como o Marcelo de Campelo, não. Bom? É? Bom? Sim. Bom não, meu filho. Você é ótimo, Antonino! Meu filho, escreve um livro. Aí sim você vai ficar famoso. Já tô até vendo. Autógrafo, convite para participar no encontro da Fátima Bernardes. Viagens, ai, viagens de lá pra cá, daqui pra lá, viagem internacional. Mas não. Só te vejo escrever, escrever, escrever. Ganhar alguma coisa com isso, meu filho? Nada, né? Mas, nada. Bartira, presta atenção, eu sou um médium. Eu estou aqui apenas para servir de instrumento dos espíritos superiores, amigos. Então, meu filho, chama um espírito famoso desse. Escreve um livro, meu filho. Vai ganhar dinheiro. Dá autógrafo, parece que eu tô vendo. Tarde de autógrafo no shopping Manauara. Que maravilha, menino. Me chama pra
Antonino! É, tu não vê, maninho? O Chico Xavier? Ai, o Chico Xavier! Ai, deve ter ganho muito dinheiro! As obras dele, os livros vendem muito, meu filho! Vende mais do que água no sol de meio-dia, lá no Eduardo Ribeiro! Não, mas Bartira, você está enganado. Chico Xavier escreveu diversos livros, muitas obras, mais de 400, mas nunca ganhou um centavo do livro que fez. Tudo era doado para as instituições de caridade. Nenhumzinho? Nada. Umzinho? Nada. Nem um centavo. Nada? Nada. Nenhumzinho? Nunca. Porque era besta, meu filho! Ah, se eu fosse médium! Não, Bartinho, volta aqui, não é assim não. Filipa, eu vou rir até a minha próxima reencarnação, Filipa. Filipa, agora eu fiquei curioso, muito curioso, e gostaria que a veneranda amiga esclarecesse. Como é que é, aqui na Fundação Allan Kardec, esse processo, esse ciclo de criação de um livro espírita? Ah, meu amigo, é um processo muito bonito e que envolve muito amor em ambos os planos. Mas eu acho que o nosso amigo Zé Alberto vai poder explicar melhor para você. Zé, é com você. Se a Bartira soubesse como é, ela talvez fizesse coro com o que eu soube, alguns médiuns e alguns espíritos andam dizendo a respeito do nosso processo, que é um roteiro de tortura. Mas na verdade não é. Quando nós começamos a receber as primeiras mensagens, as primeiras obras, nós não tínhamos experiência com isso e tivemos que experimentar métodos, escrever diretrizes, testar, refazer, modificar. No primeiro momento, quando essas atividades apareceram, de repente houve uma avalanche de médiuns psicógrafos que queriam receber mensagem. 10, 15, 20, abriu 3 dias, 4 dias. E aí começou o processo, né? Esse instrumento de tortura que ele se refere, né? Pouco a pouco foram acabando, foram para cá, foram para ali, diminuíram. Mas, em síntese, quando nós estamos falando especificamente de uma obra seriada que tem uma narrativa, as mensagens que são recebidas como mensagens, ela tem um outro tipo de método de exame que eu não vou me referir, mas apenas a título de me referir à obra, por exemplo, como essa que está sendo lançada hoje e foi lançada sexta-feira passada. No primeiro momento, é feito aquilo que nós chamamos o download, quando o médium recebe o texto original. Mas para ele receber esse texto original, ele é acompanhado por uma equipe, e dentro dessa equipe tem uma pessoa, tem um acompanhador dele, que fica ali no seu pé, verificando como ele está indo, se ele está de fato com atividade dentro da casa, se ele no trabalho anda direitinho, se ele em casa aumentou o seu amor pela esposa, se ele está dedicado a alguma atividade no bem, se ele tem estudo. E isso é acompanhado toda semana. Há um processo de revisão, de acompanhamento com esses companheiros dedicados a isso. Depois que ele recebe esse download, essa primeira versão, ele pacota e entrega para casa, para a instituição. Repassa os direitos autorais e tudo mais sobre aquilo. A partir daquele momento, o médium se desliga do trabalho. A equipe entra então em cena uma equipe de revisão de conteúdo. A equipe de revisão de conteúdo examina o livro, faz leitura diversa para estabelecer qual é o propósito daquela obra,
qual é a estrutura principal dela, quais são os significados que ela tem, para decidirmos se vale a pena nós avançarmos na avaliação. Há muitas obras que foram recebidas e que nós não avançamos na avaliação por entendermos que aquilo era um exercício apenas para o médium. E não obstante páginas belas, ela ficou colocada de lado para um outro momento. Depois que esse processo é feito, resulta dessa primeira fase uma lista de questões a serem pesquisados pela comissão de conteúdo. Se o livro traz informações históricas, é absolutamente necessário que a gente vá atrás da fundamentação daquilo para saber se é procedente ou não, se está no contexto em que os fatos estão sendo narrados. Se o livro traz informações científicas, nós vamos atrás para saber qual é o estado da arte daquela pesquisa que está se referindo. Nessa obra que está sendo lançada hoje, vocês vão ver informação sobre monitoramento de clima na Amazônia. Da equipe de revisão de conteúdo, poucos tinham que entendessem disso. Mas nós fomos atrás daqueles que tinham e fomos ler as obras que estavam tratando a respeito. Lá pelas tantas o livro fala das Amazonas, por exemplo, como dando a entender que aquela frase do espírito, que ele dava uma certa historicidade para o processo. E nós tivemos que ir atrás para saber em que situação está o estado de pesquisa sobre isso, dando origem a papers completamente fundamentado tecnicamente, academicamente, de uma investigação de um determinado aspecto. Se havia informação de que Manaus iniciou num espaço, o espírito manifestou lá que era triangular, era quadrangular, mas o livro de história dizia outra coisa, e nós fomos atrás para verificar. Então, há um intenso trabalho de pesquisa, em que nós espalhamos o conjunto de questões por diversos membros que integram essa equipe, e cada um apresenta o resultado para nós avaliarmos em conjunto se aquela informação vai constar no livro ou se nós vamos submeter uma pergunta ao autor espiritual, colocando a nossa dúvida a respeito e questionando mesmo, dando a ele uma sugestão de como ajustar, caso ele queira ajustar. Também são colocadas questões para o próprio médium, quando nós entendemos que era apenas filtro. Obras, por exemplo, como essa que nós estamos lançando hoje, receberam para mais de 200 questões, tanto para o espírito autor, quanto para o médium como filtro. Aquilo que nós chegamos à conclusão, que está ok, vocês vão ler muitas coisas que não vai ter nada, mas o fato de ela estar ali, ela suscitou um conjunto de pesquisa para saber se aquilo era válido. Há outras que nós colocamos nota de rodapé explicando esse ou aquele fato. A verdade aqui, nesse caso, por exemplo, nós demoramos 4 anos. Eu espero que a gente não demore tanto nas próximas, porque se for assim, vai demorar para chuchu. Na primeira, Galieno, nós estivemos numa situação muito mais séria, porque ninguém entendia de história romana. E, no entanto, nós tivemos que ir atrás para pesquisar, a ponto do que vocês ouviram que o nosso pesquisador disse, o pós-fácil da obra, que representou a nossa busca de historicidade para o fato, representa o objeto de estudo dele de pós-doutorado, que ele estava em busca. Então, isso demora um conjunto de tempo, e o médium e o espírito estão sempre sendo questionados. Mas não é uma questão assim de tédio, de faz um quadro, coloca a página onde está lá, diz qual é a nossa dúvida, diz por que a nossa dúvida existe, e pergunta e diz qual é a nossa posição. E o espírito ou o médium vão se manifestar, dizendo se concorda com aquilo, se não concorda, se vai modificar e tal. Isso é feito em sucessivas reuniões, presencialmente, mas sobretudo via internet. Nos 2 primeiros anos da revisão dessa obra, só a minha caixa de e-mail tinha 890 e-mails, só saindo de mim para outros. Na caixa da Josi, na caixa do Enio, na caixa do Orles, tinha certamente outras centenas. Vai passar equívocos? Vai.
Essa é a primeira revisão. Mas ele passa por todo esse processo. Quando termina essa visão de conteúdo, e obviamente a parte doutrinária que é mais fundamental quando nós procuramos fundamentar isso doutrinariamente através de grandes discussões. Aí então ela vai para a revisão de forma. Os nossos estetas da forma, e nós temos vários aqui, gramática, estrutura, semântica, compreensão do texto, conexões, são examinadas linha a linha, período a período, vírgula a vírgula, de ponta a ponta, com 4, 5, 6 revisores de forma que se juntam numa grande tabela para que a gente decida o que vai ser ajustado, o que não vai ser, etc. Depois, passa para o projeto gráfico. Projeto gráfico, o grupo de pessoas envolvido com isso, extremamente dedicado, com sentido de estesia, de beleza, de forma, de agradabilidade na leitura, trabalha intensamente, madrugadas afora. Nós vamos receber o livro com uma certa estrutura que a gente vai ler, não se dá conta do trabalho que está por trás, etc. Depois vem o desenho da capa, outro grande processo que novamente envolve os trabalhadores da casa, que oferecem a sua contribuição, que pesquisam imagens, estabelecemos o conceito que queremos na imagem, na capa, e os nossos artistas, os nossos trabalhadores saem em busca daquilo e depois discutimos para saber isso. E nesse tempo todo o médium está aí roendo as unhas, sai ou não sai o livro, e tal. E ele fica quieto para lá, quer dizer, nós achamos que quietos, né? Mas a verdade, portanto, que se a nossa irmã Bartira soubesse o roteiro que tem que passar a produção de um livro desse, ela talvez não quisesse fazer sucesso no Shopping Manauara, né? E até há pouco tempo nós não concordávamos nem que o médium viesse dar uma autógrafo, porque nós queríamos evitar, nós não tínhamos tanta experiência, que de repente a condição de autor de livro enchesse a criatura de vaidade. Os trabalhadores se vissem envolvidos pelo misticismo. Não, o Marcelo é o cara, vamos lá com ele para ele fazer e o Marcelo se enchesse e tal, etc. Nós tivemos que conversar longamente entre nós e com o Marcelo e com os demais trabalhadores, a fim de encontrarmos o meio termo. Tudo isso para evitar as questões relacionadas com personalismo, os caprichos, essa cooptação da obra divina apenas para a minha propaganda como pessoa. De um lado, o personalismo, e do outro, o misticismo, tão comum nos arraiais espíritas. Enxergam o médium uma obra dessa e entendem que estão diante de um santo, de uma pessoa iluminada, um canal especial. E aí, de um lado o misticismo, do outro o personalismo, a obra de Deus, o projeto divino, fica de lado. E vem apenas as nossas inquietudes humanas. É, portanto, para evitar o personalismo e o misticismo que nós, então, agimos dessa forma. Filipa, eu estou muito emocionado. Bom, você me fez um convite e eu já tenho uma resposta. E eu digo a você, minha irmã, sim, por favor, sim, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar aqui nessa casa. Eu acho que essa casa tem muito a me ensinar e eu quero aprender tudo. Você estará comigo, não? Ah, meu amigo, logo mais terei que seguir meus compromissos iluminativos. Você vai voltar à Terra? E eu vou ficar sozinho aqui? Sozinho? Meu amigo, cada um desses trabalhadores aqui também atendeu o convite e disse seu sim, senhor. E ó, nenhum deles está sozinho, viu? Bom, agora virá a melhor parte.
lembra aquela perguntinha que você me fez no início? Sobre o projeto Casa Bendita. Se a FAC era a Casa Bendita? Exatamente isso. Foi essa a pergunta que você me fez. E agora eu acho que a gente tem que chamar assim alguém para poder explicar direitinho isso, né? Quem que a gente poderia chamar? Eu já sei. O nosso irmão Zé Alberto. Vamos dar uma chance a ele, vamos. Casa Bendita, escola de amor. Na minha jornada, obrigado, Senhor. Quem já não cantou esse hit aqui na casa, entusiasmado, a jugular aqui chega de tufada e tal. E todos nós, encantados com isso, fomos brindados por uma letra que nossa irmã recebeu em determinado momento, na metade da década passada, e que seu pai musicou, nosso irmão Valdeir, e de repente a casa se viu tomada por Casa Bendita para toda a parte. Né? Paralelo com isso, nós começamos a receber mensagens dos orientadores espirituais que de repente começaram a aparecer na casa. Nós antes achávamos que nós éramos meio desorientados porque não tínhamos orientadores, não tínhamos um mentor, e a gente para disfarçar, mas assim meio invejosos, senão o nosso orientador é Jesus. Bom, acabou-se e tal. E no meio nós temos Kardec. Então pronto, metemos aqui Jesus e Kardec, mas a gente ficava assim, será que tem? Será que não tem? Eles estavam, então, esperando, eu acho, saber se a gente passava as crises nossas, né? Para saber se eles vão se comprometer com essa turma aí, né? E aí, no meio da década passada, nós começamos então, a perceber a presença desses companheiros. Né? E, de repente, as mensagens começaram a chegar e começaram a se referir a um chamado, a uma casa bendita. E era Casa Bendita para cá, e aí a música só veio insuflar. Era Casa Bendita para todo lado, e cantava assim nas aberturas, nos encerramentos, no meio, na reunião mediúnica, e não sei o que mais, em toda parte, e era Casa Bendita nos nossos documentos, nas nossas reuniões. E paralelo com isso, os espíritos começaram a se movimentar. O Rafael começou a ser tratado por Rafa, o Clementino era por Tino, o Teodoro era Theo, e aí, de repente, começou, e enquanto isso, a gente cantava Casa Bendita, Escola de Amor, e a briga entre nós, correndo solta. Era a briga na área mediúnica, era a briga na área de apoio ao exercício do amor, a briga na evangelização estava começando a se formar, a briga entre os dirigentes e a briga para revisar o livro. Nós estávamos no meio da revisão do livro, nós não nos entendíamos. A fundação é a Casa Bendita ou não é? E aí, não, a fundação é a própria Casa Bendita. Mas escuta, olha só, a Casa Bendita que fala da música é uma escola de amor. E aqui nós temos sido tudo menos escola de amor, né? Nós temos dos desentendidos de ponta a ponta. Então, olha lá, vamos dar uma parada para pensar nisso. Pode ser que seja parte de um projeto. Nós vimos no livro que ele se referia a outras igrejas. Começamos a perceber, então, outras nuances. Não era exatamente a Casa Bendita. Começava a parecer que era um experimento, um pequeno experimento de uma estrutura nobre no mundo espiritual, que os espíritos diziam carinhosamente Casa Bendita, ao qual nós estávamos vinculados. Mas até aquele momento nós só estávamos dando trabalho para a Casa Bendita, né? E não mais do que isso. E a essa altura, nós, irmanados como dirigente da instituição, com o dirigente da instituição, então, resolvemos nos juntar as forças todos
para dar uma parada e revisar, juntamente com o dirigente da casa todos os mais responsáveis, para revisar qual era de fato a nossa posição perante a Casa Bendita. A essa altura do campeonato já meio envergonhado, porque a ficha estava começando a cair, né? E nesse ponto, a presença de um companheiro, a parceria, na verdade a liderança do processo foi fundamental. E eu quero chamar aqui o nosso querido Orles. Boa noite, meus amigos. Boas lutas, hein, meu amigo? Muito boas. Muito boas. O que você diria aqui para os nossos amigos, compartilhando essa fala que já vai longe, sobre os nossos desencontros, as nossas inquietudes a respeito de FAC, Casa Bendita, do livro, enfim, das questões todas aqui. Compartilhe conosco isso, meu amigo. Caríssimos. É verdade. Esse livro realmente foi uma escola. Não sei se de amor, né? Mas foi uma escola para todos nós, em vista de que nós nos posicionamos em relação o nosso papel dentro dessa estrutura espiritual que se chama Casa Bendita e que é uma estrutura muito nobre e tem objetivos amplos e, portanto, não comporta em nenhuma estrutura física. Ela existe independente da estrutura física. É uma estrutura espiritual, faz parte de um conglomerado de iniciativas que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus a partir desta região. A Fundação Allan Kardec, por providência e misericórdia divina, é esse espaço de aprendizado dado a nós, trabalhadores espíritas, aqui da região. Portanto, nós temos nesse livro esse esclarecimento acerca da oportunidade que nós temos de, não mais apesar de nós, mas trabalhando com Cristo, como foi nos dito pela Felipe, termos uma participação mais efetiva nesse processo de engrandecimento ao qual nós estamos vinculados. E dessa forma, então, construirmos juntos, cada um assumindo o seu compromisso, que foi renovado hoje, o convite, para que essa obra coletiva se realize. Pois é, obviamente a Fundação Allan Kardec não é a única, nem poderia ser vinculada a um projeto dessa natureza espiritual. Todas as instituições do bem, efetivamente, acabam, de alguma sorte, tendo ligação, como vocês vão ver ao ler o livro. E o que faz a diferença aqui? É que aqui nós estamos tentando capturar esse projeto, captar esse projeto que foi concebido lá e que a gente está tentando, de uma forma consciente, ou, se não consciente, menos inconsciente, colocar em prática aquilo que foi planejado previamente lá. Certamente, o nosso roteiro continuará sendo o Evangelho de Jesus, continuará sendo as obras espíritas, as obras de Kardec. Nós somos uma instituição espírita, e, obviamente, esse é o roteiro da nossa vida. O que nós temos aqui é o desvendar de um projeto organizativo, projeto de atividades, que repetimos e vocês vão ver sempre repetido. Não é apenas conosco, mas em todas as searas vinculadas a esse projeto nobre. Com essa obra, nós começamos a nos dar conta que, desde o início, o conjunto de questões pelas quais nós brigamos tanto entre nós, eram, na verdade, planos estabelecidos no mundo espiritual, tentando se enraizar aqui na Terra. Você acha, então, meu caro Orles, que com essa obra
talvez a gente brigue menos. Brigue menos, não é deixe de brigar. Eu creio que esta obra vai facilitar bastante a nossa caminhada. Talvez consigamos caminhar com mais harmonia, né? Mas o que eu lhe garanto, meu amigo, e eu acho que esse é o pensamento de todos nós, aqui estamos aqui, e o esforço para isso nós vamos fazer. Certo? Então, meu amigo, eu queria passar às suas mãos essa obra como o primeiro a formalmente receber a obra que está sendo lançada. É óbvio que nós já lemos dezenas e dezenas de vezes, mas neste momento aqui que nós estamos renovando compromissos, nesse momento em que nós estamos dizendo para os dirigentes de Casa Bendita de que nós estamos renovando o nosso compromisso, eu queria então passar às suas mãos isso que eu espero seja o nosso projeto como organização para a continuidade dos tempos, quem sabe até minha próxima reencarnação eu possa receber. Então vamos lá. Vamos ultimar. Será que já está muito tarde para ligar? Bem, eu não vou aguentar de ansiedade, vou ligar assim mesmo. Esse negócio de celular. Vamos ver se essa bendita operadora funciona. Meu amigo! Meu amigo de Lides Espíritas! Saudações amazônicas! Que bom ouvi-lo! Sim, assim, aqui quente, como sempre. Desculpe, ó, em primeiro lugar, desculpe o horário. Tá ligando tão tarde, mas é que você sabe que hoje começou o simpósio da FAC, né? Eu acabei de sair de lá, fiquei emocionadíssimo com a palestra do Zé. Muito alegre, mas você sabe, né? O Zé fala pra caramba. Acabou atrasando. Por isso que eu tô ligando essa hora. Eu até pensei em ligar amanhã, mas eu estava ansioso, muito ansioso, meu amigo. Me fale, você recebeu o exemplar do livro que eu mandei? Não, eu comprei mais de 200 exemplares, meu amigo. Sim, já distribuí pro Brasil todo. Sim, mandei inclusive pra Bahia. Pro Didi. Como que Didi? O Divaldo, nosso amigo Divaldo. Ora. Sim, mandei para Paris também, claro. Ora, a pátria do Espiritismo tem que conhecer esse trabalho fabuloso que é feito. Aliás, não, Paris não, o mundo todo tem que conhecer esse trabalho fantástico que é feito aqui na Fundação Allan Kardec. Sim, claro. Não. Sempre alinhadíssimos com o plano espiritual, com o plano superior mais alto possível. Isso, lá em cima. Claro. Não, meu amigo, de maneira nenhuma. Não, fora de cogitação. Isso não envaidece nenhum de seus trabalhadores. Não, de maneira nenhuma. Veja eu, por exemplo, um humilde trabalhador. Há mais de 35 anos na Fundação Allan Kardec. Praticamente coloquei a pedra fundamental da casa. Não, eu sou mais antigo do que o Zé. Sou mais antigo do que... Você quer teimar comigo? Eu sou mais antigo do que ele. Claro, e mais. Eu já escrevi mais trabalhos do que ele. Pode contar, vamos conferir. Tá, não, claro. Não. Sim. Pois não. Não, veja bem, meu nome realmente não aparece no livro.
Infelizmente, fazer o quê, né? Mas olha, eu tenho certeza, assim como você me identificou, todos vão me identificar na obra. Eu tenho certeza. Até porque aquelas diretrizes, quem escreveu fui eu. Fui eu que escrevi. E você sabe disso. Aliás, merece ser copiado em todas as casas espíritas. Todas, sim. Você sabe que os meus companheiros espirituais são muito melhores do que aqueles que acompanham Marcelo Campelo. Claro, eu também podia estar escrevendo outros livros. Em breve vai estar saindo. Fique tranquilo. Ah, meu amigo, mas você precisa vir. Vamos parar, você precisa vir aqui conhecer o trabalho da Fundação. Não, vamos fazer o seguinte. Já sei. Assim que tiver uma promoção da Gol ou da TAM, eu mando buscar você. Combinado, meu amigo? Sim. Não. Mas leia o livro. Você vai, com certeza, você vai me identificar. Isso mesmo. Perfeito, meu amigo. Nossa, mas que viagem, não? De fato, meu amigo. A divulgação da obra Luzes sobre a Amazônia terá grande repercussão, mas ela deverá ser devidamente entendida sob as luzes desses esclarecimentos que ouvimos aqui, não deste amigo, mas dos nossos irmãos Zé e Orles. Isso para que não se insuflem os bordões da vaidade ou do misticismo, mas que se firme a certeza de que muito ainda temos a nos esforçar para sermos servidores fiéis do Cristo. Pelo que eu entendi da sua explicação, o livro fala então do carinho de Jesus, da preocupação do Cristo de Deus para com os seus discípulos, para com os seus trabalhadores. E esses trabalhadores seguem adiante, inspirados pelo Cristo, só que ainda assim são coadjuvantes. E falta a eles perceber que, apesar de coadjuvantes, porque o papel principal sempre é de ser o do Cristo, esses trabalhadores, apesar da contribuição ser humilde, devem entender que esse trabalho deve seguir sempre adiante. Entender a sua pequenez, mas entender também que a obra deve continuar e deve ser finalizada. Isso. E cada um coloca o seu tijolinho. Meu amigo, agora eu tenho que partir. Eu compreendo. E sinceramente, minha amiga, eu espero que possamos nos ver em breve. E eu rogo a Jesus, sinceramente, que a abençoe e ajude você a cumprir os seus compromissos iluminativos. Assim seja. E eis que um belo sábado, andando pelo jardim da nossa Fundação Allan Kardec, eu constato uma cena inesquecível, inovidável, interessante. Vi uma criança da nossa escola de evangelização conversando alegre e animadamente com seu amigo espiritual.
E então, Felipa, você está gostando da escola de evangelização? Eu estou adorando! Mas eu já estudei isso em outra escola antes. É mesmo? Ah, minha querida, se você soubesse o quanto você já me ensinou. Eu não me lembro disso, porque eu queria só ficar pertinho de você. Ah, então você vai adorar a notícia que eu vou lhe dar. E qual é? Felipa, eu estou voltando para a terra e serei o seu irmãozinho. Eu vou te amar muito, muito, muito. E a gente pode ir para a FAC juntos, porque essa história tem que continuar. E vai continuar. Casa bendita, escola de amor, luz da minha jornada. Obrigado, Senhor. Casa bendita, escola de amor, luz da minha jornada. Obrigado, Senhor. O trabalho desta casa me convida a doar o que em mim já construí. Meu exemplo é sem demora necessário para aqueles que hoje chegam por aqui. São amigos me sorrindo na chegada. O consolo do Evangelho é doação. Esta casa é nossa escola e morada. O recanto onde acalma o coração. Brancas são as luzes que aqui vejo. Quão suave o perfume que se sente. Grande e tão terno é o sentimento de paz agora em minha mente. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada. Obrigado, Senhor. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada. Obrigado, Senhor. Brancas são as luzes que aqui vejo. Quão suave o perfume que se sente. Grande e tão terno é o sentimento de paz agora em minha mente. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada. Obrigado, Senhor. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada.
Obrigado, Senhor. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada. Obrigado, Senhor. Casa bendita, escola de amor, luz na minha jornada. Obrigado, Senhor.